Tem um vídeo do escritor Janval que fala algumas informações sobre a Índia e um ponto específico sobre Shiva. Você pode ver esse vídeo? Então esse senhor é um senhor, né? É. Você me passou aqui o vídeo. Esse senhor ele fala muito sobre conhecimentos gerais, mas quando toca na Índia eu sempre falo que é um perigo, é um campo minado, né? Porque às vezes as pessoas cometem enganos, porque como cada cultura é vasta, e a da Índia, árabes, lamaísmo, são culturas com muitos registros, principalmente a Índia. A Índia é o mais antigo, então é muito vasto. O que ocorre aí com relação a esse senhor é que acaba tendo muitos enganos nas expressões, né? Eu acabei já vendo, uma vez me passaram um vídeo dele, eu olhei, eu vou aproveitar para fazer algumas correções, tá? Porque eu acho que tem coisas que as pessoas precisam apurar melhor em vez de devanear falando de tudo e misturando tudo, porque ele gosta de misturar tudo. Estou falando com respeito, mas ele gosta de misturar. Então eu vou vou pegar um corte, né? Não dá para ver tudo, porque tudo fica pior, fica muito pior. Mas quando se relaciona à Índia, relacionar a cultura ali, uma das falas dele é o seguinte: ah, nada está registrado, ninguém sabe traduzir. Quando fala isso, você desfaz completamente da índole das escolas iniciáticas que duram já milênios. Inclusive, você pegar Varanasi na Índia, é registrado desde os Vedas. Os Vedas, só para se ele ver esse vídeo aqui, você vai. Vou dar um adendo para você que você não sabe. Tem precisamente 12 mil anos. Ele não vai ter esse dado. A gente tem porque tem medido no carbono. Tem que procurar bastante para achar e tem as medições da astronomia. Então, no carbono, é na idade do gelo, 12 mil anos. E a Índia não foi afetada pelo gelo. Então, tem coisas que precisa observar com cuidado, porque senão você deturpa muito, e aí quando um adepto vê, fica aquela coisa feia, aquele negócio meio descarrilhado. Parece que o cara lê qualquer coisa, que a gente fala resenha, e aí sai falando segundo a cabeça dele. E isso é exatamente a história de quem não é adepto. Quem não é adepto fala qualquer coisa. Então, como a cultura hindu precisa ser adepto de uma tradição hindu, ele já tem a linguagem de quem nunca foi adepto. Tá? Que lê um livro aqui, lê outro ali, pega ali e fala, isso aqui tem um calhamaço, o Shiva Purana, mas você não leu ele. E se leu, não entendeu como um adepto. Porque você precisa de observações, precisa inclusive da fluência do sânscrito, que eu tenho certeza que você não sabe. Certeza, deixando público aqui, você não sabe. Porque se soubesse, você faria observações diferentes. E outra coisa, para saber essa língua, tem que examinar escrituras e ter iniciação e aferição de alguém que sabe mais que você. Para que você passe a saber melhor o seu ponto de vista, para que a sua mente clareie melhor sobre o que você vê. Então, quando começa a falar nessas observações de que o mundo não tem registros, a Índia tem uma catalogação desde essa época. Tem as ordens iniciáticas. É falado que só em Varanasi, que é uma cidade registrada desde os Vedas, ela está 12 mil anos, então, só de registro. Todas as personalidades que foi descritas na Índia, pelo menos as que existiram, que encarnaram, passou por Varanasi. Isso é um registro, tá? Todo mundo passou por ali, orou. Hoje tem mais de 1000 templos a Shiva naquela cidade. Não tem 1000 templos porque alguém é bitolado, é porque a devoção foi avançando, foi se desenvolvendo, as ciências foram sendo exaltadas com estudos, com pessoas dedicadas. Como Shiva é pai de diversas ciências, então acabou as pessoas se estabelecendo no conhecimento em algumas cidades da Índia, que são chamadas cidades devocionais ou cidades do conhecimento. Outro ponto de vista desse senhor. Ah, não se dá para conhecer nada pela devoção, é pela lógica. Como? Pela devoção a gente não sai, porque tem que ser esforço intelectual, livre, honesto, mas sem a pretensão de estar descobrindo a verdade, porque tão cedo o ser humano não tem como discernir a verdade. Por enquanto, só pode colecionar incertezas. Pela lógica você não vai conhecer, por isso você fala um monte de besteira, porque você não entende. Se você entendesse, a devoção é para levar o espiritual e o místico, a decifrar o conhecimento, que é o conhecimento iniciático. Chama iniciático porque a lógica não consegue. O iniciático quer dizer isso, é por isso que tem padrões medidos no misticismo, né, para que se desvenda algo ou se faça previsões de alguns acontecimentos humanos para que uma pessoa melhore o estado dela e até forme bem um adepto.
Então nós temos pessoas oniscientes há milênios, como adeptos na Índia, seguindo sucessão discipular, sendo preparadas para isso não morrer. Então não é uma visão tacanha dessa, sobre os Puranas, que vai dizer que está certo. Eu já disse em alguns vídeos, quando alguém fala alguma coisa que não está de acordo, eu não faço observações sobre Platão, eu não faço observações, eu só faço do cristianismo porque eu me formei lá, me formei na filosofia de religiões para isso. Eu acho que esse homem não tem essa formação, assim, vamos dizer, essa maturação para isso. Quando você fica falando de tudo, você fica devaneando, entendeu? Achando que você sabe tudo. Né? E aí fazendo observações que para alguns campos, como a Índia, que é preservado, tombado, é defendido tese, os adeptos ultrapassam tese científica sob comprovação da verdade, quando você fala de qualquer jeito, você invalida a propriedade da tradição, da cultura. Tem o lado ruim da cultura, tem o lado do modismo, tem o lado do que deve ser o seu. Você olha resenhas, você não leu essas coisas. Se você lesse com cuidado, tivesse passado por que muitos adeptos passam, você não falaria algumas coisas que eu vou ler aqui. Vou ligar um áudio aqui. Tudo foi destruído, então a gente hoje, olha, lá no Tibete, tem mais de 1.500 manuscritos da religião mais antiga humana, chamada jainista, e ninguém sabe... Vou corrigir o senhor. O senhor não conhece a cultura da Índia. Primeiro, não foi tudo destruído, porque tantos livros dos tantras eu tenho aqui preservados, que não são vendidos, para você estar destruído, porque eles não chegam até você, até o senhor. É por isso que o senhor fala que está destruído. E muitos são citados e não se achega a alguns locais, inclusive a USP, que tem uma cadeira de sânscrito, alguns livros não estão lá porque não podem receber lá. Eu tenho alguns aqui preservados, por isso eu posso falar isso com propriedade. Você não vai conseguir fazer isso, refutar isso de volta. E se quiser fazer uma visita aqui, eu te mostro os livros. Eles têm numeração e são tombados pela humanidade, pela preservação e veracidade. Então, acho que você não sabe dessa realidade que existe sobre esses livros. Você só lê livros traduzidos para o português, talvez, ou para o inglês. É por isso que você fica falando da resenha. Você conhece a resenha. Outra coisa que eu vou te corrigir é que o jainismo não foi fundado no lamaísmo, no Tibete. Você está errando feio em geografia e tempo. E o jainismo não é o mais antigo. Errou em cronologia, errou em geografia e errou no apontamento. Porque o jainismo, ele nasceu no Punjab. Isso, qualquer pessoa que sabe cultura da Índia sabe disso. Ele nasceu no Punjab, no século VI, tá certo? Assim como o budismo é uma coisa recente, ele não é o mais antigo. Para ser o mais antigo tem que estar no sânscrito, que é a língua mãe no mundo, que gerou uma árvore genealógica de línguas para as religiões mais antigas, tá certo? Que deu gramática para as religiões, para a língua das religiões. Então isso aqui é uma aula, além da resenha um pouquinho, tá? O jainismo não nasceu no Tibete, o que nasceu no Tibete foi o lamaísmo. Talvez por você falar de várias coisas, você entra num devaneio. Né? Não coloca as coisas no seu devido lugar, isso precisa de uma ordem mental, precisa de um aprimoramento, não pode estar vomitando tudo, falando qualquer coisa, de qualquer coisa. Né? Quando você quer falar lá do Hermes Trismegisto, de alguém que não tem nada tombado, aí você fica à vontade. Ali não precisa ser corrigido nada, porque está tudo meio perdido, vocês ficam aí capengando, pegando as resenhas para ler. Quando falar da Índia, jainismo é do Punjab, tá uma aulinha para da próxima vez você repetir que é do Punjab, não é do Tibete. Tibete é lamaísmo, que foi fundado por uma ordem de Shiva. Por isso que eu sei, porque eu sou de uma ordem de Shiva. E nós temos os registros. Inclusive, eu fiz uma publicação, que eu não estou imprimindo, eu fiz sobre quem que fundou a tradição do lamaísmo, que hoje é conhecida como lamaísmo, que antes era chamado de Bo, umas linhas meio dispersas, tá? Então isso aqui vira uma correção, porque é muitos enganos, e você não é um adepto hindu para fazer observações. Você pode ser livre pela nossa liberdade constitucional. Mas é bom ser preciso, senão você passa uma mensagem muito ruim. Começa a virar começa a fazer o papel de sábio e vira um bobão. Entendeu? Então, quando você relaciona a Índia, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque eu estou me esmerando metade da minha vida nisso. E posso te dizer com todas as afirmações, as preservações existem, não foi tudo destruído. Só foi destruído do lado do cristianismo. Não da Índia. A Índia tem preservação, tem numeração das escrituras, tem catalogação e as escrituras são tombadas como livros da humanidade, coisa que nem a Bíblia pode se encaixar nisso. Os livros que você cita fora disso não podem se encaixar nisso. Por isso que você lê resenha. É diferente. Isso desmerece o que você sabe? Não, não desmerece. A única coisa da observação que eu estou fazendo é a precisão.
tem que ter precisão. A visão hindu não é daqui, do Rosa Cruz, da teosofia, da eubiose, essas coisas, todo mundo fala qualquer coisa em geral, vira mestre de qualquer coisa e não tem precisão. Precisa ter uma precisão melhor. Então, a primeira correção do vídeo é: jainismo é do Punjab, não é do Tibete, e não é o mais antigo porque fundou no século VI. Pronto. A Índia tem, vamos arredondar para 10 mil anos. 10 mil não é do século VI. É bom ter isso bem claro, porque é uma distância muito grande e muda também a língua mais antiga. E o jainismo não usa sânscrito. O jainismo é uma linha adaptada a batalhar, lutar contra a não violência. Eles botam uma coisa que, igual na pandemia, que a gente olhava uma touquinha, porque eles acham que não pode respirar um animal e tal, não pode matar ninguém. É um conceito deles, não quer dizer que estão certos. E são antagônicos ao hinduísmo. Tá? Eles não concordam com o hinduísmo. Estão dentro da Índia, mas é do Punjab, não é do Tibete. Tibete é lamaísmo. Primeira observação. A segunda, preservação. Você não tem preservação fora da Índia. Dentro da Índia é preservado. Outra observação que você falou é que ninguém consegue traduzir. Consegue traduzir por causa da sucessão discipular. É que talvez você não entenda o processo hindu. Então, por você não entender, você acha que as pessoas não conseguem transliterar. Eu mesmo estou entre as 6 pessoas que transliterei os Shiva Sutras, um tratado. Então, quando eu sou entre as 6, quer dizer que você nem conhece isso. Você vai conhecer uma resenha disso. Você não vai conhecer isso a fundo, tá? Se for debater. Então, assim, nós temos que ter um cuidado, porque senão você desmerece as tradições e adeptos, e é aí que gera um senso de desrespeito, tá? De menosprezo para algumas coisas. Você trata tudo como se fosse tudo igual ao Ocidente, que é tudo perdido, e tudo resenhas traduzidas para o inglês e para o português. Na visão hindu não é assim. Na visão hindu, quando nós temos uma visão sobre um deus ou sobre a cultura, ela está nas escrituras, tombadas, numa língua que não foi feita por humanos. Por isso que nós demoramos 10 anos para aprender, tentar aprender, orar muito. Outra coisa, você falou que a devoção não resolve, é só lógica. Nós só conseguimos ser adeptos por causa da devoção. E é por conta da devoção que é construída a cultura da Índia e se achega a você até uma resenha como do Shiva Purana que você lê. Você lê uma resenha, você não lê os livros. E se leu, entendeu muito mal, porque tem muitos termos lá, e alguns pode ser que você não entenda. Mesmo em inglês, é cheio de termos os textos em inglês, para não descaracterizar a exatidão do assunto, tá? Então, assim, nós temos devoção é por conta da praxe mental que nós trabalhamos, para destravar certos sentidos humanos, para que a gente possa ter diferentes sentidos mentais, para que possamos ter um entendimento. E isso é conseguido através da iniciação. Não é através da lógica. A lógica na Índia tem uma filosofia chamada discriminativa. Ela serve para quê? Para você discernir o conhecimento, como esse que eu estou explicando para você. Chama discriminativo. Eu não estou chegando na metafísica. Eu estou sendo discriminativo e colocando cada coisa no seu lugar. Tá bom? Então, vamos continuar o seu vídeo. Traduzir uma linha daquilo. E nunca vai traduzir. A revelação de fato, ninguém sabe traduzir. Deve ter uma riqueza de conhecimento Não surreal. tenho dúvida. A obra de Enoch, 300... essa vida eu poderia fazer isso, mas se eu for fazer isso eu não faço mais nada. Ele não tá Os amigos não ajudam a traduzir? Eu lendo, eu compreendo tudo, porque Sim. Eles me disponibilizam. Outra coisa que é falada aqui é que você vai de um lugar a outro, né? Você sai de um continente e vai para outro e mistura tudo. Eu chamo isso de devaneio filosófico, né? Isso é um devaneio. O devaneio é quando você não consegue dissertar um assunto linearmente, tá? Você fala de Enoque, depois vai para a Índia, depois vai para o jainismo nasce no Tibete, sendo que a geografia é outra. Depois, daqui a pouco, você fala que todas as revelações estão perdidas e a tradução ninguém consegue. Não consegue você. Você que não consegue, entendeu? É diferente. Quando a gente fala de um Mahabharata com 124 mil versos, é porque eu li ele. É por isso que eu me lembro que tem tudo isso. Minha guru me ensinou isso durante meses e meses e meses. Eu já peguei o Ramayana, que o pessoal chama de Ramayana aqui, e orei por uma semana. Então eu sei como funciona isso. Porque nós temos uma experiência, uma dedicação experiencial. E existe um processo espiritual para esse aprendizado. Quando você fala que ninguém consegue, e você acha que você leu o Shiva Purana de onde? Por você mesmo? Você acha que seus guias vão te ensinar sânscrito? Seus guias não vão chegar nisso. Porque o máximo que você vai chegar é no mediunismo. É no espiritismo. Espiritismo não revela sânscrito, porque é muito abaixo. Tá? Quando a gente se refere ao chamado espiritual, é muito abaixo.
Então não se vanglorie muito de achar que você entende sobre a Índia. Para mim, você devaneia e deturpa demais o conhecimento da Índia, mas deturpa demais. E, infelizmente, isso é uma infelicidade. Eu, sendo mais jovem que o senhor, ter que te falar isso é uma infelicidade para mim. Porque, para mim, o meu trabalho é estimular as pessoas a entender um caminho sem enganos. E meus vídeos estão aí, você pode me refutar também. Se quiser, ou a gente se encontra, você pode me refutar. Então, eu estou te refutando pelos erros, até de geográficos. Tanto geográficos como de referência. Então, muito erro, é muito discrepante esses erros aqui. E você ainda acha que tem guias te ensinando isso aqui. Isso é uma arrogância, assim, absurda que é expressada nisso aqui. Tá? Porque isso aqui falta iniciação, falta acesso à cultura da Índia, falta tudo. Tá? Então, eu vou continuar aqui. E também por outras questões. Sim. Os 366 livros de Enoque, hoje só tem pedaço de 2, o resto foi destruído, e o Jerônimo tirou o livro de Enoque. Já causa tanta Ou coisa. seja, o passado Tivemos foi cancelado. um apagão ancestral, na verdade. Foi um Então a tremendo gente apagão. precisa sair dessa dormência. Então, verdade, eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi e que na Índia sempre teve, e é por isso que a tradição dura 10 mil anos. Vou te dar uma aula sobre verdade. Você não na lógica, quando você lê essas resenhas que vocês leem, realmente vocês não podem. Vocês não vão chegar numa verdade. Quando você lê Ilíada e Odisseia, que é traduzida, aí vocês não conseguem, porque vocês têm que florear o assunto para dissertar um assunto. Quando você pega o assunto da Índia, que é passado de mestre a discípulo há 10 mil anos, desde o primeiro guru, que foi um deus, né, e que tem registros não humanos, descritos em detalhes, então lá se tem certeza. Como eu tenho certeza aqui de estar te explicando. Porque eu acesso esse conhecimento. E quando a gente acessa, a gente tem certeza. Você só não tem certeza de tudo, porque a Bíblia não fala a verdade, os livros de Enoque que você cita não falam a verdade. Então esses, você tem que separar o joio do trigo. E não ficar viajando de um lado para outro, igual peteca, falando de tudo, com esse devaneio filosófico que você tem. Tá? Os livros, os Tantras e os Vedas são preservados. É por isso que a maioria das pessoas falam de Tantra e não entende o que é. A maioria fala de Vedanta igual você, de cultura da Índia, e devaneio igual você. Cria um devaneio filosófico. Que isso é um devaneio. Porque você não dá precisão de nada. E no meio do assunto você entra em outro assunto. É um devaneio muito grande. Você não tem uma linearidade para falar. Quando falar da Índia, fala só dela. Você fala da cultura árabe, fica na cultura árabe. Porque ela tem uma história construída. Quando você falar dos livros esotéricos, vai só para eles. Fica aí no seu nicho. Porque aí você se sai melhor, ninguém fica te questionando, porque não tem provas para questionar, então fica melhor. Você não consegue defender tese com isso, você não consegue ser científico com isso. Então você consegue dissertar, vamos dizer assim, surfar melhor nisso. Quando você tocar no assunto da Índia, vai ficar um pouquinho mais difícil, porque você teria que ter tempo. Como você não tem tempo, como você mesmo disse, você vai viajar um pouquinho. Entendeu? Tio Harry, então, perfeito. a grosso modo, é isso aí mesmo. Pelo que eu entendi Não, aqui. e vou lhe dizer mais uma Deve coisa. ter um monte de outras coisas também. No Shiva Purana, que é um dos livros mais importantes que existem, entre os 18 Puranas, só que é um catatal assim, mostra que Shiva, numa época em que os deuses estavam se metendo à besta, todo mundo querendo ser mais isto que aquilo, ele resolveu se tornar um anarquista. Ele passou a se vestir com pele de leão, andando feito um andarilho, vivendo feito um andarilho. E tanto é que quando Kasyapa e Daksha fez o casamento de onde suas filhas, convidou toda a aristocracia divina e não chamou Shiva, porque ele se vestia daquele jeito e vivia andando com os canas. E essa turma, o Shiva Purana diz, consumia cannabis. Vamos lá. É um devaneio. Sabe por quê? Acho que tem uma intenção em falar algo. O problema é, como eu disse, é o devaneio filosófico. Tá num assunto e vai para outro, e do nada o cara começa a vomitar qualquer coisa, né? Quando você fala que Shiva passou a ser um anarquista, passar a ser quer dizer que a pessoa é temporal. Shiva é atemporal, foi ele que revelou as eras de 4 milhões de anos, então você já está errando. Entendeu? Eu tenho frases aqui de Deus falando assim, eu sou o pai dos mundos, eu crio os mundos sempre porque adoro Shiva. Aí você vai lá e diz que ele passou a ser um anarquista, um ser temporal. Você não está entendendo.
Você viu como você está errando muito? Quando a gente passa a saber da cultura, como você comete erros. É muitos erros. Ah, ele é seguido pelos cães. Shiva é adorado por todos os deuses, todas as classes, semideuses, deuses, rakshasas, todos. Eu poderia citar muitos nomes aqui em sânscrito. E um deles são demônios porque ele tem misericórdia. E tem uma manifestação de Shiva, que chama Shiva como a seta. É uma das. Shiva tem 1008, tá? Uma coisa rápida aqui. Das 1008, a 1000ª forma de Shiva ocupa a trindade hindu. Então, quando ocorre dele, ele tem uma representação que veste uma pele pela renúncia. Ele é o deus dos renunciados na Índia. Essa é uma manifestação dele, tá certo? Desta manifestação, ele vive em meditação, segundo ali, teve um advento de um casamento onde veio e estava cercado de demônios, mas não quer dizer que ele vive nisso. Quer dizer que uma manifestação dele é assim. Por exemplo, eu já não adoro esta manifestação. Eu já adoro a de Caxemira, que é outra, porque eu sigo uma tradição específica. E isso chama-se confidência a Shiva. Então, das pessoas que você fala de cannabis, na Índia chama Bhang. Só para te corrigir, cannabis é de outro lugar. Tem uma propriedade parecida, mas não é igual. E o Bhang é uma substância até mais forte que a cannabis, que lá é usada por prescrição. Hoje, no mundo moderno, muitas pessoas usam além da prescrição, então começam a ficar embriagadas, drogadas, alucinadas. Mas não são todos os Shaivas que fazem isso, porque depende da manifestação de Shiva que é adorada. E outra coisa, quando você chama Shiva de anarquista, o anarquista é a pessoa que não segue nenhuma regra política, começa a ficar contra, tem uma independência. Shiva é independente pela supremacia dele. Shiva é independente por isso. Se você olhar a cosmogonia hindu, eu acho que você nunca viu, se você olhar a cosmogonia hindu, você vai entender que Shiva tem uma autonomia nos mundos, descrito numa língua não humana. É assim que é visto Shiva. E entre delas, tem as possíveis emanações, nas quais nós visualizamos, são contadas nas histórias do sânscrito. Sânscrito veio antes da escrita no mundo, então é por isso que é contado histórias em tempos imemoriais, com determinadas características. Mas ele não era um anarquista, primeiro ele não é um ser humano. Outra coisa, os deuses se meteram à besta. Os deuses não se meteram à besta porque são deuses, não são humanos. Você está tratando Deus como se fosse uma mitologia hindu, uma mitologia grega, romana. Não é assim que funciona. O mundo celestial é diferente do mundo material, tá certo? O mundo material é cheio de dualidade, cheio de propensões humanas, de raiva, ódio. O mundo celestial tem umas características nas quais é contada uma história com um fim, para que daquelas histórias que geraram, ter efeitos nas pessoas. E outra coisa, essa história do casamento tem um outro fim. Shiva veio por uma razão, a esposa tinha morrido, então por isso ele veio, para destruir a parte da festa, né? Para dar um castigo e mostrar a supremacia dele, para ele passar a ser adorado como ele não foi respeitado nesse evento. Então você conta histórias e destoa, como eu disse, a sua alucinação filosófica, né? Porque você alucina. Você dá outro sentido para o negócio e confina a uma visão particular sua. Tá? Na Índia tem demônios, na Índia tem histórias com demônios, inclusive Ravana foi um rei que governou no Sri Lanka, que é uma história verídica, foi uma encarnação. Então tem histórias para contar do começo, meio e fim. Eu, por exemplo, não uso cannabis e adoro Shiva na visão de Caxemira, que é uma outra manifestação. Então quando você conta que esse povo que esses demônios usavam cannabis, cannabis não tem na Índia, tem Bhang. A emanação de Shiva é para os ascetas que dominam os sentidos. Olha como é contrário. Dominam os sentidos. A que usa Bhang, de fato, é uma outra manifestação de Shiva, específica para um povo que só vive alucinando sem evoluir. A emanação de Shiva, como asceta que veste uma roupa de tigre, é daquele asceta que domina todos os sentidos, que tem um domínio da mente. Este é o Deus dos grandes yogins, dos grandes mestres, que quando nós entramos em ascetismo, nós visualizamos essa forma de Shiva. Nós oramos para ela. E aí entra a devoção que você não concorda, que você acha que na lógica vai chegar a Shiva. Na lógica vai aprender o sânscrito. Não vai. Entendeu? Então, assim, quando você dissertar algo, foca num assunto que você entenda. Para isso não sair pelo ralo.
Porque isso está saindo pelo ralo. Olhe bem o que a gente... Olha, não, mas esse é Está lá interessantíssimo. escrito no Shiva Purana, que deixava todo mundo entorpecido, mas comportado, e Shiva faz... Ou seja, Shiva, o primeiro xamã da história, o anarquista cósmico, ele utilizava esse tipo de estímulo vindo de fora para poder pacificar. Rapaz, quando você passa essa mensagem, você dá uma ideia de que é um Deus caído. Tem uma história sobre Shiva e Dionísio, que é uma comparação que foi feita por um escritor francês. Então você deve ter lido isso para chegar nessa conclusão ruim, né? Shiva é o senhor da mente. Quando eu preciso entender sânscrito, meditar, orar e melhorar a vida de muita gente, é por uma emanação de um Deus supremo, benevolente, perfeito, que a gente ora, passa por processos, inclusive devocionais que você não concorda, que o senhor não concorda, para chegar em certas concepções na qual a minha guru chegou, o guru do guru do guru do guru da minha guru chegou. Tá? E isso é experiencial, não é analítico e não é lógico. É experiencial. A iniciação é uma coisa que você não sabe onde vai dar e você chega numa experiência. Shiva, quando você fala que ele usa um alucinógeno, se eu definisse aqui o Om Namah Shivaya, que é o mantra de Shiva, Shiva é tão supremo que gerou os Vedas. Dali saíram todas as ciências que eu posso falar várias de cabeça. Como que esse ser precisa de uma droga, de um alucinógeno? Por isso que eu acho que você está viajando. Está entendendo? Isso é um devaneio filosófico. É um grande devaneio pensar uma coisa dessa. Shiva revelou os tantras, que são catalogações de escrituras que não chegou a você, posso falar com todas as letras, e ele revelou o Vedanta, que muitos dos livros do Vedanta não chegou a você também. E o Shiva Purana está entre os livros mais importantes. Ele não é o mais importante, porque é uma genealogia de centenas de livros, de shastras, que existem na cultura hindu, na cultura védica, que são examinados. Tá certo? O Shiva Purana está entre os livros importantes para o conhecimento do Senhor Shiva, para os adeptos e para as tradições iniciáticas, tá? Da qual você não faz parte. Eu posso dizer isso com tranquilidade, tá? Até pela sua linguagem. Outra coisa, se Shiva é o Senhor das ciências, que revelou até a divisão do átomo há 10 mil anos, como é que ele vai precisar de uma droga? Ou você acha que ele usou uma droga para revelar a divisão do átomo? Outra coisa, Shiva não foi um xamã. Sabe por quê? Shiva tem diversas emanações. Mas quando a gente fala de uma emanação de Shiva, nós chamamos de uma evolução imparcial, uma emanação parcial dele. Não é ele total. Existe essa linguagem na Índia. Total quer dizer a supremacia, a onisciência dele, na supremacia dele ele é supremo, absoluto, além de Deus, o Criador, e isso é provado nas Escrituras, né? Pela revelações chamado cosmogonia. É um estudo que não se achega a todo mundo. A outra coisa é que Shiva tem tantas emanações que uma delas serve para as pessoas que usam o Bhang. E tem que orar para ele e seguir prescrições dele. Quando elas não seguem, nem chega nisso, não chega nem nessa emanação dele. Então, quando você põe Shiva, o senhor dos yogins, o dominador da mente, dos sentidos, que usa alucinógeno, usa de um artifício externo, você está errando, está tendo um devaneio filosófico. Tá certo? Porque quando a gente vai discernir o que é filosofia hindu, a gente tem uma estrutura de pensamento e uma linguagem. E a linguagem é que nos adequa à precisão do que estamos falando. E essa linguagem você não tem. O Senhor não tem essa linguagem, infelizmente. E por faltar isso, é que o Senhor está aqui devaneando, falando de coisas segundo a sua cabeça, o que você acha sobre o seu Shiva. Eu tenho vários livros aqui que se usar... Teve pessoas que apareceram aqui para usar maconha, já fumaram aqui na minha casa para querer estudar e não conseguiram. Porque a emanação que está aqui não deu para conseguir. Agora, tem seres que usam? Sim. Quando se fala em demônios, quando se fala em alucinógenos, está ligado a concepções demoníacas. Shiva é senhor de todos os seres nos céus, que são muitos planos, né? Além desse cosmo aqui, dessa galáxia aqui, nós temos mais 6 prescritas por Shiva. Um ser que está em outros planos avançados não vai estar precisando de um alucinógeno, né? Ou você está com um devaneio filosófico. Você não está entendendo o que você está falando, tá certo? Quando eu oro em sânscrito, eu não vou fazer isso dentro do xamanismo. Por isso que tem uma diferença de falar que Shiva é um xamã. Você está devaneando, entendeu? Quando uma pessoa visa um ser no xamanismo, nós falamos de um ser que é um ser da natureza, está abaixo dos semideuses dentro da hierarquia. Shiva é um Deus supremo.
A milésima forma dele ocupa a trindade hindu. A milésima forma de um Deus emanado com uma supremacia infinita. Então você, o Senhor, não está entendendo, tá? O senhor aqui nesse assunto aqui, o senhor foi infeliz. Aqui, para mim, eu vou chamar isso de um devaneio filosófico. Tá? Isso quando você fica num assunto por 2 minutos, porque você não consegue ficar 2 minutos no mesmo assunto, né? Você vai de um lado para o outro, você joga a peteca para tudo que é lado e rebate para todos os lados, tá certo? Então, assim, Shiva é o Deus que revelou física, é o Deus que revelou ciência, a divisão do átomo. Eu vou te dar uma aula disso. Shiva revelou astronomia, o padrão dos céus, a astrologia, os padrões que nós lemos somos ser humano para decifrar um psicopata ou qualquer característica humana, inclusive um devaneio como esse seu. Se a gente olhar a sua mão, vai ver que você tem devaneio, até no que você está falando. Porque você faz a coisa rebater para todos os lados, entendeu? Então, quando fala da Índia, fala dessa forma, a gente fala assim que é como a merda bater no ventilador. Sabe quando a merda bate no ventilador? É mais ou menos isso aí que você está falando. Porque não tem precisão, não tem refinamento, não tem fundamento, sabe assim? Não tem praxe iniciática, que eu já falei isso em meus vídeos. Quando uma pessoa ela tem uma linguagem voltada a isso. Quando a gente vê mestres de outras escolas hindus que têm propriedade, nós vemos uma linguagem nele, uma característica, inclusive espiritual. Mas por o senhor não concordar com a devoção e concordar só com a lógica, você vai ter um devaneio. Por que você vai ter um devaneio? Porque a sua imaginação vai viajar e produzir dentro de um limite sobre uma dissertação do senhor Shiva. Entendeu? E se uma hora você quiser ler o Shiva Purana comigo, está convidado. Você explicar para mim que o senhor entendeu o Shiva Purana. Que o senhor realmente conseguiu entender quem é Shiva. Aí eu vou te explicar o que eu entendi durante a metade da minha vida, só dedicado a Shiva. Aí eu vou te explicar, vou te mostrar como funciona, como dizia a nossa avó, que é da sua época também, como é o beabá. Entendeu? Vamos explicar o beabá das escrituras para você entender basicamente como funciona isso. Tá certo? Então Shiva é o Senhor dos sentidos. Por ele ser o Senhor dos sentidos, se os servos ou pessoas que adoram ele em todos os planos, por causa da extensão da misericórdia de Shiva, ele não pode se tornar igual aos seres que estão ali servindo ele. E Shiva é tão adorado que agora reuniu 400 milhões de pessoas na Índia, provando a supremacia de Shiva. Ou vocês acham que foi só demônios que adoraram ele lá? Todos os grandes mestres realizados com onisciência, que o senhor não concorda, estavam agora no Mahakumbha Mela adorando o senhor Shiva. Aquele advento é registrado há 12 mil anos, nos Vedas, mesmo que você não concorde, está registrado e é medido no carbono. Está entendendo? Então ele só é adorado por ele ser supremo, absoluto, além de Deus. Deus não é adorado assim. Na Índia só tem um templo para o Criador. Isso é uma aula boa. Você pode melhorar suas palestras com isso. Você só não vai conseguir dissertar muito porque precisa de tempo para exame. E precisa de um guru que te ensine, um preceptor. Você precisa disso. Porque se você não fizer isso, você vai ficar devaneando filosoficamente. Ou vai ter que tirar isso do seu métier para você saber explicar. Porque o hinduísmo não é igual ao esoterismo. Sabe por que não é igual? Porque tem o sânscrito. O sânscrito é o que dá a vida, é o que dá exatidão, é o que dá o fundamento para o ser humano, por isso que descendeu a iniciação. Nós temos uma coisa chamada de Guru Purnima. Guru Purnima quer dizer o dia da comemoração, o primeiro ensinamento de um rishi, de um Deus, para o ser humano. E de lá veio as descensões de conhecimento e as linhagens de sucessão discipular que não existem no Ocidente. E é por isso que nós, como adeptos, corrigimos pessoas como o Senhor. Tá? Isso não é uma correção ruim, isso é para melhorar a sua clareza, a sua resolução sobre a visão hindu. E o Senhor vai precisar de muitos anos. Não sei se dá tempo, mas vai precisar de muitos anos para o Senhor conseguir ter uma compreensão mínima, exata do que o Senhor está falando. Agora, dizer que Shiva é um anarquista, errou. Dizer, de novo, que o jainismo começou no lamaísmo, no Tibete, aliás, no Tibete, errou geograficamente e errou pela data por dizer que é o mais antigo. O mais antigo vem do sânscrito, porque é tombado. Se você basear só na ciência, o senhor já não erraria. Se o senhor for para a ciência, o senhor já não erra. Vai para a história, o senhor já não erra tanto. Não entra nesse devaneio, não devaneia tanto. Tá certo? Então, assim, os Tantras e os Vedas são os tratados mais antigos da Terra, são as ordens mais antigas da Terra, as mais difíceis de permanecer, as mais difíceis de dominar o conhecimento. É por isso que a Índia tem um trabalho árduo durante o tempo da vida de uma pessoa, de preparar uma outra durante a vida para que isso não se perca.
para que gente como o senhor não chegue num devaneio filosófico, que não iludibrie as pessoas com esse devaneio, não embriague as pessoas com essa falta de conhecimento, com essa falta de lucidez, falando e jogando a merda no ventilador, quando se fala da cultura da Índia. Infelizmente, acho que esse é o termo mais apropriado para isso. Que francamente, eu fico triste. Eu fico bem triste de ver vídeos assim, né, de pessoas tentando ser sábias, mas devaneando filosoficamente. Né? É um devaneio, infelizmente. Para poder pacificar a sua condição corporal e para provocar efeitos psicoativos. E aí o senhor fica na matéria, né? Quem fica só na matéria vai ter problemas, porque aí sim, a mente sim tem enganos. O estado mental é enganoso, porque nós temos o que eu chamo de ilusão idiótica. Aqui está sendo produzida uma ilusão idiótica de uma realidade. Né? Quando nós adentramos o campo das escrituras da Índia, mesmo que seja traduzido para o inglês, e por que o inglês? Porque tem escrituras que são traduzidas só por adeptos até realizados espiritualmente, e por serem realizados espiritualmente, a adequação linguística dessas escrituras são fantásticas, são bem elaboradas. O assunto dá muita exatidão, porque tem termos do sânscrito que não são transliterados, tem que ser usado aquele termo, que nem chakra, que nem karma, eles têm que ser usados assim, para dar sentido ao assunto no qual foi mudado para outra língua. Agora, a outra pretensão, dizer que a pessoa não conhece tudo e que nada pode ser transliterado, o senhor está, de novo, devaneando sobre o conhecimento e dizendo que os adeptos da Índia e as escolas têm milênios sendo passado o conhecimento de um para o outro, eles não estão entendendo nada. E o senhor, que não passou por isso, o senhor está entendendo. Meça um pouco. Reflita sobre o tamanho do devaneio. Reflita. Como tem devaneio? Porque nós apresentamos teses e superamos as teses. Nós passamos delas sobre exames de pessoas que são adeptas, que conhecem o assunto. O senhor não vai conseguir defender uma tese com esse devaneio. O senhor não conseguiria. Entendeu? Então, acho que essa mensagem é muito importante. Não é para o senhor, é para várias pessoas. Tá? Para que se diminua esse devaneio sobre essa cultura nas quais tem adeptos dedicados a elas até hoje. É isso.